Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, escutar a Escritura é uma necessidade da nossa alma. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida. E alimento nós precisamos todos os dias recebê-lo, para que o nosso corpo seja fortalecido e para que continuemos vivos. Igualmente a nossa vida espiritual. Precisamos do alimento salutar que nos faz continuar vivendo. E a Escritura é um alimento salutar para a nossa vida. Não podemos prescindir da escuta atenta da Palavra de Deus. Este momento deve ser uma oportunidade para cada um de nós fazer esta experiência de nos alimentar do pão da Palavra de Deus. Por isso vamos com muito carinho, com muita atenção, acolher esta mensagem de salvação dirigida a cada um de nós através do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se alguns dos saduceus, que negam existir ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo, e depois o terceiro a tomaram. E assim, os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim também a mulher morreu. Essa mulher na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para a gente compreender a mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir, é importante contextualizar. Jesus faz um longo caminho até Jerusalém. E ao longo deste caminho, à medida que ele vai se aproximando de Jerusalém, vai aumentando a tensão entre Jesus e alguns grupos, sobretudo o grupo dos chefes religiosos daquele tempo. Assim foi com os fariseus e hoje a gente vê Jesus que faz um confronto com o grupo dos saduceus. Que mensagem nós podemos colher para a nossa vida a partir do Evangelho que nós terminamos de escutar? Vamos com bastante atenção fazer esta reflexão, com o desejo profundo de permitir que esta palavra se torne vida na nossa vida. O Evangelho começa dizendo assim: aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir ressurreição. É importante a gente sublinhar este elemento. Este grupo de pessoas, chamados saduceus, aproxima de Jesus. Mas por que esse grupo se aproxima de Jesus? É interessante porque muitas pessoas, as multidões, se aproximavam de Jesus desejosa de escutar Jesus. No entanto, este grupo de saduceus, ao contrário, se aproxima de Jesus, mas para armar cilada para Jesus.
É justamente essas tensões existentes entre Jesus e alguns grupos do seu tempo que o levam à condenação e à morte de cruz. Então aqui tentam armar uma cilada para Jesus. E já neste primeiro versículo o Evangelho nos diz que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Primeiro porque eles pensavam que a ressurreição seria uma forma de voltar à vida neste plano terreno, a vida neste mundo. Entendiam mal a ressurreição. E como não acreditavam, a forma que encontraram seria de ridicularizar Jesus sobre o tema da ressurreição. Então eles não estão realmente interessados na pergunta que vão fazer a Jesus sobre a ressurreição, mas o seu objetivo é ridicularizar Jesus. Vejamos bem como eles tentam ridicularizar Jesus, colocando uma questão importante. Interrogaram-no, diz o Evangelho: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Aqui é uma clara referência ao livro do Deuteronômio, a uma lei que existia chamada Lei do Levirato, onde se um irmão falecesse sem deixar filhos, o irmão mais velho deveria tomar a viúva para garantir a descendência do seu irmão falecido. Então é esta referência. Então contam essa história. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim também a mulher morreu. E aí colocam esta interrogação a Jesus. Esta mulher na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Então, como dito, os saduceus aqui pensavam que a ressurreição fosse uma forma de retornar à vida neste mundo. Seria uma forma de repetir a vida neste mundo. Da mesma forma, querendo ridicularizar Jesus. Mas Jesus os ajuda a compreender o verdadeiro significado da ressurreição. A ressurreição não é um simples retornar a este plano, a este mundo. É algo mais profundo. Vejamos como Jesus responde a esta tentativa de ridicularização. Diz o Evangelho: Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos não tomam nem mulher e nem marido, como também não podem morrer. Vejamos bem, Jesus aponta para uma outra dimensão. É preciso passar do plano deste mundo, onde nós vivemos, o mundo terreno, para um outro mundo, o mundo dos ressuscitados, dos que são considerados julgados justos e por isso mesmo participam da ressurreição. Então é preciso que nós entendamos que os saduceus queriam armar uma cilada para Jesus, colocando esta interrogação, mas Jesus os ajuda a compreender que a ressurreição é um plano superior. Não se trata de retomar a vida a este mundo e aos costumes deste mundo, mas é uma outra dimensão, é a vida nova em Deus, a vida nova em Cristo que venceu a morte e vive para sempre. Por isso o Evangelho diz que lá mulher não se dará mais em casamento e nem o homem se dará em casamento e nem mesmo a morte existirá mais. É um outro plano, não se trata de repetir a vida neste mundo com os mesmos costumes e com as mesmas leis. E continuam: lá serão semelhantes aos anjos e são filhos de Deus. Sendo filhos da ressurreição, portanto, é vida nova em Cristo. E continua: ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É interessante esta referência de Jesus à figura de Moisés, porque Moisés era a figura central respeitada pelos saduceus. Inclusive, eles utilizaram a figura de Moisés para formular a sua interrogação. Mas Jesus mostra que os saduceus fazem um uso seletivo da Escritura para aquilo que lhes interessa, enquanto que aquilo que não lhes interessa, eles deixam de lado. Tomemos cuidado para que nós também não façamos esse tipo de leitura instrumentalizada da Palavra de Deus,
usando-a simplesmente para defender os nossos interesses e não permitindo que nos mostre o que verdadeiramente Deus espera de nós. Por isso Jesus conclui: ora, Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para Ele. Portanto, peçamos que, unidos a Jesus, também nós alarguemos o nosso coração para compreender o verdadeiro significado da ressurreição. O Deus da nossa fé não é o Deus de mortos, mas o Deus de vivos e o Deus que faz viver. Que a mensagem da Palavra de Deus nos ajude a revigorar a nossa força e a nossa fé na ressurreição. Concluindo este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus, onde fomos alimentados por esta mensagem tão importante, ao ver Jesus que confronta com grupos que são contrários à sua mensagem, que sejamos também nós encorajados a viver a nossa fé, mesmo diante de situações de dificuldades que tantas vezes são criadas diante de nós. Jesus soube com sabedoria confrontá-las, sem perder de vista a sua missão. Que também nós saibamos abrir o nosso espírito e o nosso coração, recebendo a luz do alto para enfrentar as situações que sempre são colocadas diante de nós com sabedoria. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos pela oportunidade de acolher a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos encoraja a viver a nossa fé neste mundo. Hoje, de modo especial, ó Pai Eterno, te pedimos a graça de robustecer a nossa fé na ressurreição, sabendo que Tu és o Deus de vivos e não o Deus de mortos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.